Santo e maravilhoso Deus que habita nos altos dos céus, obrigado, Senhor, pelo privilégio de sermos instruídos por Ti mediante ao Teu Santo Espírito e a Bíblia. Obrigado pelo alimento e obrigado pela chuva, Senhor. Continue nos instruindo a fim de sermos melhores. Nos ajude a fazer sempre o bem, para que assim possamos cumprir o Teu propósito aqui na terra. E seja conosco, é o que nós te pedimos, agradecidos por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém. Hoje o tema para nossa reflexão será a perseguição à Igreja de Cristo. Vamos começar no livro de Mateus, capítulo 15, quando Jesus ele censura os fariseus, porque na realidade os fariseus eles buscavam tradições humanas, eles haviam criado outros mandamentos que anulavam a eficácia do verdadeiro evangelho. E por esse motivo, Jesus o censura. Em Mateus capítulo 15 diz o seguinte: então chegaram ao pé de Jesus um escriba e um fariseu de Jerusalém, dizendo: por que transgride o teu discípulo a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondeu, disse-lhe: por que transgride vós também os mandamentos de Deus pela vossa tradição? Porque Deus o ordenou, disse-lhe: honra o teu pai e a tua mãe. E quem maldizer o pai ou a mãe, certamente morrerá. Mas vos diz: qualquer um que disser o pai ou a mãe e ofertar ao Senhor, que poderás aproveitar de mim? Esse não precisa honrar seu pai nem sua mãe. E assim validaste pelas vossas tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. E chegando a si a multidão, disseram: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. É interessante nós compreendermos que quando fala o que contamina o homem, não é o que entra na boca, e sim o que sai da boca. Jesus Cristo está falando no contexto de você ter uma índole má. Certamente, se tomarmos veneno, certamente morreremos. A Bíblia diz: não tentarás o Senhor, o teu Deus. É muito importante compreendermos a Bíblia quando lemos o texto, procurando entender o contexto que quer nos explicar naquele momento. Os fariseus, na verdade, eles estavam falando: nossa, mas se você é filho de Deus, como é que você deixa seus discípulos comer ainda sem ter uma higiene necessária? Porque era a tradição deles lavar a mão 7 vezes. Eles tinham essa tradição. O judeu, ele se preocupa muito com a contaminação por cuidados da higiene, por vírus, bactérias, essas coisas, entendeu? Jesus Cristo estava tentando passar para eles que essas coisas são importantes. A sujeira é importante. Muito mais importante do que a sujeira seria uma contaminação espiritual. A tradição que havia estabelecido pelos fariseus, elas não conseguiam fazer com que o verdadeiro evangelho atingisse as pessoas. No mundo em que nós vivemos, quanto mais se alastram as religiões, mais o povo fica frio, mais o povo cria um certo preconceito, uma certa arrogância de acreditar que eles são apenas o povo salvo. Existem algumas denominações que acreditam que se você não for membro da igreja dela, você não será salvo. Isso é uma grande hipocrisia, porque o Espírito de Deus, ele não atua na igreja, ele atua de modo individual a cada pessoa.
que procura fazer a vontade de Deus. Mas o que vemos no nosso dia, as igrejas elas têm crescido de geração em geração, ensinando tradições humanas, ensinando coisas que Jesus Cristo não ensinou. Porque se examinarmos as Escrituras Sagradas, veremos que Deus estabelece o princípio da religião verdadeira. Deus diz o seguinte, que quando ele fechasse a Bíblia, quando ele selasse a Bíblia, não poderia se acrescentar mais nada no sentido doutrinário. Poderia se acrescentar, sim, a ponto de dar uma luz maior, para nos dar uma luz maior ao entendimento da Bíblia. Porque a Bíblia tem passagens que elas são difíceis de compreensão. Mas muitas pessoas distorcem para sua própria perdição. Existia um período após a morte de Jesus Cristo que os discípulos tiveram muita dificuldade e a vida deles estava correndo muito perigo. Existia um homem muito fervoroso. Ele era um homem muito estudioso. Ele estudava muito a mensagem de Deus. O nome dele era Saulo, Saulo de Tarso. Ele era um fariseu muito zeloso. Ele não chegou a conviver com Jesus Cristo, mas Jesus Cristo foi muito famoso no período em que viveu. As pessoas falavam muito de Jesus Cristo por conta de seus milagres e muitas vezes aquele que se opunha a Jesus Cristo, aquele que não aceitava as suas doutrinas, aquele que procurava o matar. E o apóstolo Paulo, ele era um daqueles que não concordavam com o que os discípulos faziam. E uma vez que o próprio Jesus Cristo, ele entrega a sua vida para morrer, houve uma grande perseguição ao discípulo, porque o propósito dos fariseus, da religião que existia na época, que acreditava fazer a vontade de Deus, eles queriam aniquilar todos os discípulos de Jesus Cristo, porque acreditavam que Jesus Cristo era um impostor. Porque antes de Jesus Cristo, nenhum dos profetas havia sido morto daquela forma. Porque acreditavam-se que Jesus Cristo teria um trono terrestre. E Jesus Cristo, por ele falar de forma eloquente, por ele ter palavras convincentes, por ele ser uma pessoa muito humilde, acreditava que Jesus Cristo faria uma rebelião contra o Império Romano e libertaria o judeu da opressão romana. E uma vez que Jesus Cristo morre, os discípulos ficam desamparados. Até mesmo os discípulos, eles acreditavam que Jesus Cristo não era o Messias, porque o Messias não poderia morrer daquela forma. E o apóstolo Paulo, agora, ele procura realizar uma missão que era muito importante para ele. Ele queria acabar com toda a heresia que existia entre os discípulos, procurando matá-los ou aprisioná-los. E eles tinham muito medo do apóstolo. Na realidade, não era o apóstolo Paulo, era o Saulo de Tarso. Esse nome de apóstolo Paulo foi depois que ele passou a ser discípulo de Cristo. E um dia, numa dessas viagens que ele ia a fim de matar os discípulos, prender, fazer qualquer coisa para que os discípulos calassem, o próprio Jesus Cristo aparece a ele numa luz muito forte. E ao ver essa luz muito forte, ele não se aguentou em pé. E ele cai no chão, cai prostrado. E Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu? E ele fala: eu sou Jesus Cristo, a qual vos persegue. E uma vez que ele ouve essa voz e ele fica cego, a glória de Deus era muito grande para que ele pudesse continuar a enxergar. Mas houve um propósito de Deus para que ele ficasse cego e ele pudesse fazer uma reflexão sobre a sua vida, sobre o que ele estava fazendo. Como poderia uma pessoa amar a Deus, ou como pode um ser humano amar a Deus e desprezar o seu próprio pai? Há sentido para vocês nisso? Qual ser humano que sacrifica mais sua vida
do que uma mãe para com o seu filho. Deus estabeleceu a mãe para cuidar do filho. Muito embora Deus estabeleceu a mãe também para levar o filho à verdade. E muitas vezes a mãe se importa muito em alimentar o filho, muito em educar o filho, a procurar uma profissão, mas ela esquece um pouco de orientar o filho sobre a luz divina, sobre a luz que Deus deixou para ela. Tudo bem que se ela for ignorante, ninguém dá o que não tem. Mas uma vez que ela, por amor a Deus, e acreditando que Deus lhe confiou um ser, a sua casa, a ser instruído sobre a sua mensagem, para que viva no mundo mais tranquilamente. Porque se a mãe passar alguns conceitos da parte de Deus para os seus filhos, certamente eles viverão num mundo bem melhor. Mas muitas vezes hoje nós trocamos a vontade de Deus pela religião. E muitas vezes a religião nos ensina tradições humanas que nada tem a ver com o verdadeiro evangelho. Tradições humanas que foram passadas de gerações em gerações. Se você contar uma história hoje para uma pessoa, pode ser uma história inventada por você mesma. Daqui uns 2 anos ou daqui um ano, alguns meses, você vai ouvir aquela mesma história da boca de outra pessoa, completamente diferente a maneira com que você contou. O ser humano ele tem, por natureza, aumentar. Ele quer criar uma dramatização na história. Por isso, vou dar um exemplo muito simples. Eu tive um irmão que, infelizmente, ele morreu de pneumonia. E foi passado para as pessoas, infelizmente, a causa da morte. Disseram que foi pneumonia, mas não sabíamos muito o que foi. Sei que foi uma morte muito repentina. E chegou um tempo que passaram para mim que ele havia sido morto afogado. Coisa que não tem nada a ver. Se nós ignorarmos a Bíblia, certamente nós armaremos uma cilada para nós mesmos, acreditando em tradições humanas, coisa que Deus não nos ensinou. E da onde vêm esses ensinamentos, não sabemos. Talvez veio dos nossos avós, talvez veio lá no Império Romano, há muitos anos atrás, talvez na Grécia. São doutrinas que nada tem a ver com a Bíblia. Nada tem a ver com a Bíblia. No livro de Apocalipse, Deus deixa bem claro que aquele que acrescentar mensagens na Bíblia, fora aquelas o qual Jesus estabeleceu, ele será culpado disso. Mas aqueles que buscarem também esses ensinamentos, sem consultar a Deus, eles também terão dificuldade em suas vidas, porque eles também serão um agente do mal, porque alastrarão ensinamentos que Deus não permitiu que eles alastrassem. No livro de Apocalipse diz o seguinte, no capítulo 22, versículo 16. Quando Deus ele estabelece os pergaminhos, que não era Bíblia, né? Os pergaminhos eles foram juntaram todos, e aí por fim formou a Bíblia. O que acontece? Ele teve o cuidado de dizer que o Apocalipse seria a revelação de todas as coisas que aconteceriam até o final dos tempos. E no capítulo 22 e o versículo 18 diz o seguinte: porque eu testifico todo aquele que ouvir a palavra da profecia deste livro, e se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ela as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. E aí termina
Esse livro termina a Bíblia, esse livro maravilhoso, o qual, infelizmente, não temos interesse em estudá-lo. Porque muitas vezes buscamos a igreja durante muitos anos e nada acontece em nossas vidas. Temos filhos rebeldes, não conseguimos bons empregos, não conseguimos defender a Jesus Cristo quando as pessoas crucificam Ele novamente. Por que essas coisas acontecem? A única coisa que sabemos fazer é falar: você precisa visitar a minha igreja. Você precisa. O propósito de Deus é que o Espírito Santo de Deus esteja com você, onde quer que você vá. Se você vai na fila da padaria, você esteja pronto a responder às pessoas que blasfemam contra Deus, as pessoas que escarnecem o próprio Jesus Cristo. Onde você estiver, é bem na verdade que é bom que você esteja em lugar onde Deus possa te proteger. Porque acontecem muitos acidentes. Porque acontecem muitas mortes. Porque muitas vezes levamos o nosso corpo a uns lugares onde há tentações, onde o domínio de Satanás é muito grande. Muitas vezes tiramos a nossa própria lucidez quando nos embriagamos. É muito importante nós entendermos que existem muitas religiões que permitem o uso da bebida alcoólica. Isso é muito triste. É muito triste porque uma vez que você toma bebida alcoólica, a sua mente começa a trabalhar de forma diferente. Você perde a vigilância. E outra coisa, você começa assim a destruir o teu próprio corpo, sendo um suicida a longo prazo. Não é da vontade de Deus que você perca a sua sobriedade. E que você esteja sempre vigilante e que a sua mente esteja sempre focada na mensagem de Deus. Porque você não sabe o dia em que você será tentado. E você também não sabe o dia que a morte virá para você. É muito importante lermos a Bíblia. Se nós lêssemos mais a Bíblia, pouquíssimas pessoas precisariam de psicólogos, porque a Bíblia fala de todos os assuntos que você precisa, de todos os assuntos. Se você permitir ser um instrumento nas mãos de Deus, o Espírito de Deus te acompanhar onde quer que você for. Ele te usará com sabedoria em todos os aspectos da sua vida, fazendo assim com que você seja um instrumento nas mãos de Deus. Mas muitos buscam religiões que agridem a vontade de Deus. Muitos lutam contra Deus buscando religiões o qual Deus não aprova, trabalhando assim para Satanás e fazendo com que as pessoas não tenham interesse à verdadeira mensagem do Senhor. Se nós formos pessoas preguiçosas, se nós formos pessoas maldizentes, que proferem mentira, entre outras pessoas, se formos pessoas que promovemos intriga com outras pessoas, se formos pessoas relaxadas em termos de ler a Bíblia ou ouvir a sua mensagem, não devemos esperar nada de Deus, porque não receberemos. Há uma recompensa de Deus para nós, sim, mas para aquele que procura fazer a sua vontade. Aquele que dá lugar ao Espírito de Deus. Aquele que procura falar palavras apenas que são edificantes. Quantas pessoas são mudas ou surdas que gostariam de ouvir o que nós ouvimos e desprezamos? Quantas pessoas são mudas e gostariam de proclamar o Evangelho, mas ela tem dificuldade de fazer isso? Porque para que as pessoas o entendam, é necessário elas prestarem bem atenção às suas mãos. E nós que temos dons maravilhosos, o qual Deus nos deu, nós desprezamos, buscando acima de Deus o maldito dinheiro. Pense nisso. Não devemos trocar os dons de Deus por dinheiro, trabalhando de forma excessiva e não dando lugar ao crescimento do Espírito de Deus em nossas vidas. Há uma porção que Deus nos dá do seu Santo Espírito a cada dia
e muitas vezes nós rejeitamos. Fica com Deus, Deus abençoe e tenha um ótimo dia.